Então, meus queridos irmãos, a paz de Deus sempre no precioso nome do Senhor Jesus. Porque o nome de Deus não pode andar sozinho. Já mostrei várias vezes, né, o ensino da palavra de Deus. Né, e se você quiser saudar com a paz de Deus, né, não quer saudar com a paz do Senhor, né, quer saudar com a paz de Deus, né, então lembre-se, existem muitos deuses. E por isso, e ao longo da história da humanidade, os homens mataram em nome de Deus. Ainda estão matando. Você liga a televisão toda noite e tem notícia. Homens matando inocentes, crianças com um tiro na cara de fuzil, com um tiro de fuzil na cara, e fazendo isso em nome de quem? Em nome de quem? Em nome de Deus. Por isso, o Espírito Santo, na sua presciência, porque Ele é Deus e sabe todas as coisas. E então Ele, sempre que você lê uma saudação no Novo Testamento, você lê a paz de Deus, o nome do Senhor Jesus está sempre associado. Tá? Por quê? Porque não pode vir sozinho. Quando você diz paz de Deus, você está dizendo qualquer Deus. Qualquer Deus. Porque esse nome está na macumbaria, está no espiritismo, está lá na idolatria, está lá no meio dos homens que se explodem com bomba, né? Entra num supermercado carregado de bomba, e se explode, mata dezenas de pessoas. Entram no ônibus, né? Entram no ônibus cheio de bombas, e pá, se explodem, tal, matam dezenas de pessoas. Não é verdade? Você está vendo aí, ó, cortando a cabeça das pessoas. Por quê? Qual o pecado delas? Acreditar em Jesus Cristo. É? Acreditar em Jesus Cristo. Você está vendo isso? Está vendo? Você não é... se você continuar na prática dessa saudação, é porque você é encardido mesmo. Você é um cara encardidão. Tá? Consciente dessas coisas e não obedece. Sendo que a doutrina da tua igreja é que a Bíblia é a palavra de Deus. É a nossa única e perfeita guia de fé e conduta. Está aí, ó, um banner para você ver direitinho. Tá? E saber que eu estou falando a verdade. Está vendo aí? Não é o comedor de angu. Não é o homem. É a palavra de Deus, a nossa guia de fé. Ok? Não tem esse negócio de paz de Deus, não. Isso aí, ó, cascata destes homens que não acreditam na divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, não estou bravo não, hein? É indignação, indignação. Porque estou careca, cansado de ver essa enganação diabólica. Estou cansado, o tempo todo enganando. Esses homens não tomam consciência, eles vão arder no inferno. Depois não adianta reclamar que a chapa está quente. O Senhor Jesus vai mandar vocês para o inferno, ó, metendo o calcanhar assim no vosso nariz. Seus mentirosos. Mas veja, o nosso querido irmão Lucas Torres, ele viu esse vídeo aí, ó, tá vendo aí? Esse vídeo que eu trato da salvação pela fé, contrapondo com firmeza e fidelidade. Ele viu esse vídeo e emitiu um comentário aqui que eu vou fazer a leitura e vamos abordar alguns aspectos. Mas veja, meu querido Lucas Torres, você está contaminado. Está contaminado, ó, com essa cascata de firmeza e fidelidade, boas obras, pertencer à igreja, batismo para entrar no céu. Você já está contaminado. No seu comentário você chega a admitir que a salvação só se recebe pela fé. Mas está muito misturado, sabe? Então isso está me fazendo, pode ser que eu esteja enganado, mas com quase toda certeza, meu querido, você está envenenado por esses homens mentirosos. Tá? Você escreveu, irmão Jair, tanto Tiago como Paulo estão corretos em suas afirmações, pois a Bíblia não se contradiz. Óbvio, né? É óbvio. A Bíblia não se contradiz. O foco no vídeo, meu querido, não é explorar contradições. Não é explorar contradições. É mostrar que os homens criam estas contradições por ignorar princípios bíblicos.
na leitura da Escritura. Não só princípios bíblicos, não. Qualquer literatura que você vai examinar, você tem que observar alguns princípios, que senão você vai fazer a maior confusão, você não vai entender nada. Entendeu? Então, um dos princípios é saber quem está falando. Tá? Com quem está falando. Tá? Os versos que antecedem o verso em questão que você quer examinar. E os versos que se seguem depois. Para você entender qual a intenção do Espírito ao inspirar o autor do livro a escrever aquilo que ele escreveu. Senão você não vai entender. Então, no vídeo eu estou mostrando que Tiago não é ninguém para contradizer os apóstolos. Porque ele nem apóstolo foi. Isso é verdadeiro, é histórico. Muitos pensam que Tiago foi apóstolo. Não, esse daí da Bíblia era irmão do Senhor, entendeu? Era irmão do Senhor. Então veja, não devemos usar o ensino de Tiago para se contrapor ao ensino dos apóstolos. Entendeu? Quanto mais contrapor ao ensino do Senhor Jesus. Entendeu? Eu sei que você, ao longo da sua vida, tá? O pessoal, nunca lhe pregaram que Jesus Cristo é Deus que se fez homem. O máximo que eles admitem é que ele foi filho de Deus. Promovido, hein? Tem uma lista secreta aí que ele diz que ele foi feito Senhor e Cristo depois da ressurreição. Na ignorância total de que o Evangelho de João, o capítulo 1, diz: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Está passando os versos aí. Mas, veja, Deus criou o céu, a terra, a lua, as estrelas, planetas, constelações. O micromundo, esse mundo infinito, que nós não conseguimos nem alcançar, das partículas minúsculas do átomo, do elétron. Agora descobriram uma outra partícula ainda que é bem menor do que ela, entendeu? Bem menor do que o átomo, bem menor do que o elétron. Entendeu? Então, este Deus que criou todas essas coisas, ele não fez isso com as mãos. Não foi com as mãos, não. Ele falou e aconteceu. Essa fala que sai da boca de Deus é o Senhor Jesus na eternidade. Na eternidade, ele não tinha o nome Jesus Cristo. Na eternidade, o nome é o Verbo divino. A palavra verbo significa a fala, a palavra. Então, quando Deus proferiu haja luz e houve luz, foi o Senhor Jesus na eternidade, que não tinha o nome de Jesus, não tinha o nome de Cristo, que realizou. Por isso, no verso 3 do Evangelho de João, você lê lá: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, olha, presta atenção, nada se fez. O profeta Isaías, lá no capítulo 64, verso 6, ele diz o seguinte: uma criança nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será Deus Forte, Pai da Eternidade. Isaías, na profecia, está chamando a pessoa de Jesus como o Pai da Eternidade. Então não tinha nem a eternidade. Existia só a pessoa dele. E ele criou a eternidade. Entendeu? Criou a eternidade. Bem, este glorioso Deus, o verso 14 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai. Então, o Verbo se fez homem no ventre de Maria. Foi um zigoto, foi um feto, foi uma criança, foi um rapaz, se fez homem, deu sua vida na cruz do Calvário por amor das nossas almas. Entendeu? Se você tem dúvida a respeito da divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, nesse site aqui, tem lá uma tabela com mais de 400 versos, colocado lado a lado, que você vai ver, onde diz
A tabela diz que a Bíblia diz que só um é chamado pela Bíblia de Deus Criador, o Pai. Mas também apresenta Jesus Cristo como Deus Criador e o Espírito Santo como Deus Criador. Só um é o Deus de Israel. Aí você vai lá, vai ver que Jesus Cristo, a Bíblia apresenta o Senhor Jesus também como Deus de Israel, o Espírito Santo também como Deus de Israel. Entendeu? Os seus atributos divinos, os seus atributos metafísicos, os seus atributos morais, a Bíblia apresenta esses atributos. Entenda, atributos são coisas que só Deus possui. Apresenta esses atributos na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo. Entendeu? Então, como entender isso? Como entender isso? Ora, é que a Bíblia não está fazendo consciente de que a personalidade de Deus é constituída de 3 pessoas distintas, como você mesmo pode conferir examinando lá no final do seu Inário os 12 pontos de doutrina. 3 pessoas distintas. Entendeu? Se você quiser ver por vídeos, tá? Eu fiz uma playlist, são 27 vídeos. Clica nesse endereço aqui, você vai ver. São agradáveis de ouvir, são curtinhos, né? Toca um hino para você ouvir um hino gostoso, entendeu? Entenda isso, entenda isso. Então, este é o Senhor Jesus. Há muito o que dizer a respeito dele. Mas eu vou parar por aqui para não ficar muito longo nisso. Então, quem é Tiago para contradizer o ensino do Senhor Jesus? Quem é Tiago? Ninguém, absolutamente ninguém. Absolutamente ninguém. Aliás, não tem ninguém para ele. Nem Paulo, nem Pedro, nem João, nem Judas, nem Matias, nada, não tem ninguém, não tem ninguém. Tá? Todos nós somos como vermes na sua presença. Menos que vermes, somos larvas. Entendeu? Porque ele é o Deus da glória, Deus da glória. Então veja, o vídeo está comentando a Tiagolatria, a adoração a São Tiago. Eu falar qualquer coisa de Tiago, o povo fica revoltado, indignado. Por quê? Está no falso ensinamento, está na heresia, no absurdo das falsas crenças, algumas delas demoníacas, como essa da salvação por meio de boas obras, ser firme e fiel para entrar no céu, batizar, pertencer à igreja. Não existe nada disso. Isso não é do ensino do Senhor Jesus. Você está vendo o verso. Olha aí o ensino do Senhor Jesus passando na tela. Está vendo aí? Está vendo aí? Onde é que ele fala, quem crê em mim e batiza tem a vida eterna? Mostra para mim. Onde é que ele fala que quem crê em mim e for firme e fiel tem a vida eterna? Ou quem crê em mim e pratica boas obras tem a vida eterna? Ou que pertence a uma igreja tem a vida eterna? Ele não fala absolutamente nada disso. Então isso aí, ó, é engano religioso desses homens desviados das nossas doutrinas originais. Porque o nosso 5º ponto de doutrina diz que a salvação só se recebe pela fé. Alguns vídeos eu falo errado, eu falo que só se alcança pela fé, como se nós tivéssemos que fazer alguma coisa para ser salvos. Não temos que fazer nada. É acreditar e ponto. Está acabado. Toma posse da vida eterna e entre na glória de Deus. Por quê? Porque esse negócio de confiar em firmeza e fidelidade, em boas obras, essa conversa toda, a salvação das nossas almas não repousa nisso. Não repousa nisso. Você vê alguns versos que você até pode interpretar desta maneira no livro de Mateus, né, principalmente Mateus e Marcos, né? E você até pode interpretar dessa maneira. Mas você precisa saber que o livro de Mateus, Marcos e Lucas é o ministério do Senhor Jesus voltado para os judeus, com o objetivo de cumprir as promessas feitas aos patriarcas Abraão, Isaac, Jacó, do estabelecimento do reino de Israel, né? Debaixo do reinado do Messias, e que o reino de Israel abençoaria todas as nações da terra.
Entendeu? Então, o ministério de Mateus, Marcos e Lucas, as pregações do Senhor Jesus são a respeito desse reino, que ele foi enviado para estabelecer este reino. Evidentemente que na sua economia, o Senhor sabia que ele seria rejeitado, como de fato foi. Então, nós temos o evangelho dos nossos dias, o evangelho da igreja, que é o evangelho de João. Então, lá no livro de Mateus, Marcos, Lucas, por exemplo, no capítulo 24 de Mateus, você lê lá um verso que diz assim: aquele que perseverar até o fim, será salvo. Né? Só que, então interpreta que isso é ensinamento, doutrina da salvação, por meio de firmeza e fidelidade, por meio de boas obras, para a igreja nos nossos dias. Mas não tem nada a ver conosco, nada a ver conosco. Se você examinar direitinho, esse verso está num contexto, que é num trecho que é conhecido como o sermão escatológico do Senhor Jesus. É a pregação das últimas coisas. Ele está falando porque ele foi interrogado pelos apóstolos. Os apóstolos, logo no comecinho do capítulo 24, perguntam sobre o futuro da nação de Israel, sobre o futuro do templo. E ele começa a descrever um período que nós, Igreja de Jesus Cristo, não estaremos mais presentes aqui. Teremos sido arrebatados conforme ensina a nossa doutrina. A nossa doutrina ensina, esse ponto de doutrina aí, ensina que seremos arrebatados. E nós não vamos passar pela grande tribulação. Mas os judeus, eles vão pactuar com o anticristo durante 7 anos. Na metade desses 7 anos, os judeus vão se indignar e se revoltar contra o anticristo. E eles serão duramente afligidos. Eles vão passar por uma prova, uma situação tão terrível, um flagelo de tal ordem, que os episódios ocorridos durante o holocausto da Segunda Guerra Mundial vai parecer café pequeno, uma pílula para dor de cabeça, porque eles vão sofrer muito, vão sofrer muito. E no finzinho desses 3 anos e meio, quando Israel estiver mesmo quase que acabado, derrotado, o Senhor Jesus voltará para eles e vai destruir o anticristo e acabar com o seu reinado e livrar Israel. Entendeu? Então, veja, é um verso numa pregação dentro de um contexto que não está falando com a igreja. Então precisa entender isso, precisa entender isso. Então, eu não estou falando que Tiago está contradizendo o apóstolo, ou há contradição nisso, não. É que você precisa guardar bem uma coisa. Você não pode usar a palavra de Deus contra a palavra de Deus. Entendeu? Não podemos fazer isso. Tá? Os apóstolos, eles desenvolveram as doutrinas sobre o ensino e o testemunho de Jesus, sobre suas palavras e obra que ele realizou na cruz. Por isso, lá em 1 Coríntios capítulo 3, diz assim: eu, como sábio arquiteto, pus um fundamento, que é Cristo Jesus, e outro edifica sobre ele. Veja cada um como edifica, porque você vai dar conta disso se você edificar mal e ficar aí ensinando falsas doutrinas, falsos ensinamentos. Você vai se dar mal, vai se dar mal. Né? Então diz: o Senhor está certo quando diz que a salvação é só pela fé, mas erra quando tenta explicar, pois sem perceber, coloca um contra o outro em absoluto. Você está vendo os meus vídeos com os óculos dos homens lá, hein? Que te deram o óculos de Tiago, o óculos da contradição, tá? Não estou mostrando isso não, eu estou mostrando no vídeo que você não pode usar a palavra de Deus. Tiago escreveu sim, inspirado por Deus. Você não pode usar o texto de Tiago para contradizer o apóstolo Paulo, que escreveu também inspirado por Deus. Você precisa estar aberto para procurar uma solução para estas coisas que lhe parecem contraditórias. Que de fato usar fé sem obras é morta, usar esse versinho para desenvolver uma doutrina que a salvação, para você entrar no céu, você tem que praticar boas obras, firmeza e fidelidade. Isso é loucura desses homens. Ele diz assim, ó:
e dizendo que Tiago nem apóstolo era. Imagina, é lógico que não era. Não foi apóstolo, não foi apóstolo. Né? Para substituir Judas, que traiu o Senhor, eles escolheram Matias e José. Tiago não foi escolhido para o apostolado, certamente porque não tinha qualificação para ser um apóstolo. Simples assim. Simples assim. Não escolheram Tiago. Por que não escolheram Tiago? Sinto muito dizer a vocês, adoradores de São Tiago, sinto muito dizer para vocês, mas ele foi incrédulo a vida toda. Ele foi incrédulo a vida toda. Ele escutou, presta atenção, o testemunho do pai dele. Ele escutou o testemunho da mãe dele, dizendo que um anjo lhes apareceu, anunciando que Jesus era o Messias que havia sido prometido, o Messias esperado que ele havia de resgatar a Israel. Ele ouviu isso do seu pai e da sua mãe e não acreditou. Ele deve ter ouvido as pessoas falarem com ele: Tiago, o que está acontecendo? Seu irmão Jesus, eu vi hoje. Ele falou e o paralítico levantou e saiu andando, o cego voltou a ver, o leproso ficou limpo, houve uma ressurreição. Não acreditou, não acreditou. Ele deve ter sabido, deve ter escutado que Jesus ressuscitou e foi visto pelos irmãos. Mas ele precisou de uma aparição particular para poder acreditar. Então, não tinha qualificação para ser apóstolo. Tá? Não estou desqualificando Tiago, não. Não estou desqualificando Tiago, não. Mas estou falando a verdade, ué. Vamos falar a verdade. Para quem? Ó, enrolação deixa com aqueles homens lá de cima. Cascata, deixa para eles. Eu não. Estou falando a verdade, ué. Examine a história. Examine a história. Paulo mesmo fala que ele e Tiago foram os últimos a ver o Senhor Jesus depois de ressurreto. Os dois, numa aparição particular. Paulo relata: depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um abortivo. Paulo, Jesus explica o motivo. Jesus explica o motivo. Ele disse a Ananias que este é um vaso escolhido, especial. Por isso, aprove ao Senhor Jesus chamá-lo na sua graça e salvar a sua alma. E era especial mesmo, porque 2/3 do Novo Testamento veio pela inspiração do Espírito Santo na vida de Paulo. E Tiago? O que diremos, pois, a respeito da aparição do Senhor Jesus para Tiago? O que eu posso dizer é o seguinte, né? O que Jesus disse para Filipe. Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Nos basta, né? Filipe, quem me vê a mim, vê o Pai. Como pedes, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E para um outro ele disse assim: Natanael, ele disse para Natanael, porque Jesus disse para Natanael: eu te vi debaixo da sombra da árvore. E ele glorificou o Senhor Jesus. Então Jesus disse: porque você viu, você creu, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Tá bom? Então Lucas Torres, põe fora esse veneno, esse fermento, tá? Da firmeza, da fidelidade, das boas obras. A vida cristã é o seguinte: uma vez que você de fato crê, se acredita no ensino de Jesus, na palavra dele, e na suficiência daquele sangue derramado na cruz, se você acreditar mesmo, você nasce de novo. A sua vida é transformada. O Espírito Santo passa a habitar em você. Tá? E as boas obras, a firmeza e a fidelidade virá conforme a sua consagração. Isso aqui é o Espírito Santo. Essa mão direita aqui é o Espírito Santo. Essa mão esquerda aqui é você.
Se você permitir que o Espírito Santo controle a sua vida e faça o que ele quer fazer com você, quer dizer, vai aqui, vai ali, faz isso, faz aquilo, entendeu? Você permitir que ele governe a sua vida, você vai ser um homem abençoado, você vai ver maravilhas na sua vida, você vai ter palavra de consolação, você vai ter autoridade sobre espíritos maus, você vai impor as mãos e as pessoas vão ficar curadas, e você vai viver uma vida alegre, feliz, cheio de prazer, contentamento, aquela alegria que o Senhor Jesus prometeu, né? A vossa alegria ninguém poderá tirar, né? Mas se você fizer o contrário disso, e abafar o espírito, o que vai se manifestar em você são as obras da carne, viu? Impureza, paixão lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, contenda, porfia, inveja, embebedice. Está passando aí os versos na frente, aí, está vendo aí? Confere na sua Bíblia, entendeu? E as consequências disso, são: você vai viver frustrado, triste, derrotado, sempre para baixo. Você já ouviu falar em depressão? Então você vai ser um crente deprimido, tá? Você não vai ter prazer em viver a vida cristã, entendeu? Bom, perde a alma? Não tem essa conversa desses bandidos, não existe isso. Jesus disse: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. E eu lhes dou a vida eterna, nunca perecerão eternamente. E da minha mão ninguém pode arrebatar. Tá? Então não tem essa conversa de cair da graça. Se você não quiser obedecer a Deus, tá? Você vai viver uma vida triste, derrotada, fracassada, e você vai ser provado, vai para uma cama com enfermidade, acidentes vão acontecer com você. É perigoso ele mandar você até para o cemitério, porque o Senhor não perde aquele que é seu. O Senhor não perde, não manda seus filhos para o inferno. Isso aí é falsa pregação desses homens mentirosos do ministério, tá bom? Fica com Deus e Deus te abençoe sempre no precioso nome do Senhor Jesus. Tá bom? Está bom?